Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Klabin, pessoal, e um grande potencial de valorização que as ações da Klabin possuem. Eu acredito, pessoal, que se esse fato ocorrer, a Klabin poderia se valorizar mais de 500% no longo prazo. Isso mesmo que vocês ouviram, tá? E não somente isso, a empresa também tem bons dividendos projetados, tá? Então já fiquem comigo até o final já para vocês saberem sobre todas essas novidades sobre Klabin. E não somente isso, também vamos falar sobre Itaú e um novo aporte que eu fiz aqui no banco atingindo as 1.115 ações da empresa. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu percebo que vocês gostam do conteúdo e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que a Klabin não faz parte da minha carteira, tá? Hoje eu possuo apenas aí 6 empresas e a Klabin não é uma delas. Portanto, sigo de olho, porque a Klabin pode sim ser uma ação que eu possa adicionar logo aqui na carteira do canal. Falando diretamente da Klabin, eu acredito que vocês já devem estar carecas de saber de que a Klabin de fato é uma empresa de papel. Isso é óbvio, né? Só que, pessoal, não basta a gente analisar somente o óbvio. Quando a gente olha um pouco aqui, né, a composição de receita da Klabin, a gente vê que está bem diversificada atualmente. Antigamente a Klabin ela era mais exposta em celulose, não tanto quanto a Suzano, mas ela sim tem uma exposição mais elevada na parte de celulose. Antes tinha metade a metade, 50% era ali embalagens e aí, consequentemente, 50% era celulose. Agora a companhia está diversificando ainda mais, porque hoje a celulose não representa só toda ali a porcentagem da Klabin. Temos embalagens, papel cartão, temos ali outros pontos também que vem entrando no balanço da Klabin, fazendo ela ficar menos cíclica, tá? Fazendo ser uma empresa mais inelástica. Então não é, ou seja, não é mais 100% uma empresa de commodity. Portanto, pessoal, mesmo com a queda, né, da representatividade da celulose no balanço da Klabin, a gente ainda tem que assumir de que ela tem celulose e, consequentemente, ainda fica sendo, sim, uma ação de commodities, tá? Quando a gente pega um pouco aqui, né, o histórico da Klabin, não adianta você olhar muito para lucro líquido, tá? O lucro líquido ele sofre muitas alterações de questões fiscais, questões cambiais. O que você tem que mirar na Klabin quando você analisa qualquer empresa cíclica no mercado, você tem que olhar para EBITDA, tá? Que é os resultados antes dos impostos, depreciação e amortização. No caso ali, né, EBITDA é o caixa da empresa, o quanto ela consegue líquido, sem deduzir ali os impostos, essas questões. Claro, já tem-se uma dedução, até porque o líquido é o EBIT, né? Mas quando tem a linha do EBITDA, já sofreu algumas tributações, porém o lucro é ainda mais tributado. Então, por isso que a gente não olha muito para lucro para a Klabin. A gente olha para EBITDA. E a gente vê que o EBITDA da Klabin segue crescente. Desde o ano de 2020 até agora, cresceu aqui para os seus 7,6 a 7,5 bilhões. O ponto positivo na Klabin, a cereja do bolo, tá? Eu acredito que seja um projeto que a empresa está implementando, que já tem uma perspectiva no ano de 2027, trazendo um EBITDA incremental para a Klabin superior a 9 bilhões. Então a Klabin poder ter um EBITDA projetivo ali, né, para o ano de 2027 de 9 bilhões. E para mim esse é o gatilho principal de valorização na ação da Klabin. Porque se ela tiver esse EBITDA novo, ser o novo normal da empresa 9 bilhões por ano, imagina se ela crescer a uma taxa em linha com a inflação. Vai ser uma empresa que vai dar um EBITDA gigantesco, tá? Essa daqui é a minha opinião. Quando a gente olha para os resultados da Klabin, a gente vê que mesmo com a depreciação da celulose, a empresa tem tido bons resultados, bons números, né? Aumento no volume de vendas, receita líquida crescendo, EBITDA ajustado, né? Crescendo também, mesmo com desvalorização na celulose. Tem tido essa diversificação por parte de papéis e embalagens, que tende a ser menos cíclico, portanto cíclico também. A empresa tem tido queda no endividamento, isso aqui é um ponto muito positivo, porque essa dívida na Klabin, que ela estava alavancando com uma dívida de mais de 4 vezes, estava segurando um pouco o payout, né, o pagamento de proventos. A empresa já reduzindo essa dívida, essa prox, né, consequentemente aí já vai abrir espaços, consequentemente, para ela voltar a pagar um dividendo mais interessante.
fazendo com que hoje, ela tendo ali esse payout, né, na faixa de 15 a 20%, o payout volte a ser ali integralmente na faixa de 25 a 30%. Por isso que, considerando que ela tem caixa, mais essas amortizações, podemos ficar tranquilos, só veremos uma grande amortização dessa dívida no ano de 2029, que até lá a empresa já vai ter, sim, gerado bastante caixa. Quando a gente pega com esse EBITDA projetivo na Klabin, né, e a gente supõe um pagamento de 30% de payout aqui na empresa, a gente consegue perceber que sobre o valor de firma que ela tem hoje, tá, você pode dividir isso aqui pela quantidade de ações para ficar mais fácil a conta também. Você divide aqui por 6,18, você tem um dividendo por ação projetivo de 43 centavos, que hoje ela a 3,75 está barata, porque ela poderia pagar 11,6% de yield se o payout voltasse para essa faixa. E acredito que com essa queda de endividamento, isso acaba sim sendo totalmente possível. E acho que sim, no longo prazo a ação pode subir bastante, até mais de 500% de retorno. Por quê, pessoal? Quando a gente pega aqui, ó, o valor de firma da Klabin hoje, né, que está na faixa de 49 bilhões, ela está muito abaixo do preço justo. Essa aqui é a minha opinião, tá? 49 bi de valor de firma, aí você divide isso aqui, tá? Por um EBITDA de 9 no curto prazo / médio prazo, você tem aqui para a empresa, né, um EV sobre EBITDA de 5,4 vezes. A média da Klabin é negociar a um EV/EBITDA de 10. Essa é a média da empresa, tá? Então imagina se a Klabin fosse negociada, que seja em 10 vezes, era para ela ter um valor de firma de 90 bi na bolsa, tá? Se eu pegar isso aqui, ó, 90 bi e tirar a dívida líquida da empresa, a gente tem 84 bilhões, tá? Então perceba aqui, ó, você pega os 90 bilhões, tira essa dívida líquida de 26, né? Temos 64, acabei errando aqui o número, 64 bilhões de valor de mercado. Dividido aqui, ó, por 23 bilhões, temos um potencial de alta nas ações de 178%, apenas por ela ser cotada na sua precificação relativamente justa. Portanto, a gente sabe, tá? Quando a gente engata de fato um mercado de alta, pessoal, a ação tende a subir muito mais de 100%, 200%, fora os dividendos que podem serem pagos. Então, a taxa de retorno total da Klabin poderia ser bastante expressiva. Se a empresa continuar crescendo, ela costuma pagar um payout médio de 30%, vezes uma taxa de ROIC de 15%, ela poderia trazer 10% ao ano de crescimento, somado a um provento médio de 8, de 9, vai, que é o que a empresa paga nas suas médias. Podemos ter aqui um retorno de quase 20% ao ano nominal na ação. Somado a mais um reinvestimento, você supera facilmente 20% ao ano. E qual seria o preço justo das ações da empresa? Vocês peguem esse EBITDA, tá? No caso aqui, ó, multiplica por 10 e você vai retirar a dívida. A gente vai chegar naquele valor de mercado, né, de 64, e você divide pela base acionária. Então o preço justo das ações seriam de R$10, fazendo com que hoje ela a 3,75 tenha um potencial de alta de 176%, pessoal. É muita coisa, tá? Eu enxergo dessa forma. Fora que além desse potencial de upside mais dividendos longo prazo, tem uma empresa centenária que existe há mais de 100 anos aqui na bolsa, não vai quebrar, tá? Até porque o setor de papel, ele é muito necessário aqui no Brasil, e uma empresa que aparentemente agora está entrando num processo de expansão. Por isso que eu enxergo que Klabin abaixo dos R$4, para mim, é oportunidade. Abaixo dos R$3,50 tá de graça. R$3,70 está muito barata, tanto para quem está olhando para um bom dividend yield projetado e também para um bom potencial de alta. Por isso que tome muito cuidado quando você olha para ação cíclica como o Klabin e olha esse PL alto. O PL alto em ações cíclicas denota fundo de ciclo, então isso é bom, tá? Quanto maior o PL em uma ação de commodities, acaba sendo melhor para você comprar, porque vai mostrar de que aquela empresa está num atual fundo de ciclo. Fico de olho em Klabin, e se eu tivesse um caixa grande, se quando eu atingir minha meta aqui de ações no Banco Itaú, eu posso muito bem no futuro, tá? Colocar Klabin na carteira, vislumbrando esse potencial de crescimento mais elevado para o médio a longo prazo. E agora tratando-se de Itaú, pessoal, né? Finalmente aqui, que foi um novo aporte na carteira do canal. Perceba que hoje, com essa queda que a gente teve no Ibovespa por questões aí de política, Bolsonaro, que eu acabo não acompanhando tanto, tá? Mas moveu o Ibovespa para baixo, o Itaú deu uma trégua, né? E parou de subir todos os dias, voltou aí para os seus R$39. E aí eu percebo aqui, ó, quando eu venho aqui para a parte de lançamentos, eu realizei uma compra hoje em Itaú, comprei, né, 51 ações do banco a um preço médio de R$39,50 e mais uma ação com recursozinho aqui que sobrou, né, bem michuruquinha, brincadeiras à parte, comprei uma ação
da BR Partners. E aí, consequentemente, pessoal, aqui no Itaú, eu atingi 1.115 ações. Só que olha qual que é a minha vantagem nisso. Ué, Pablo, você não falou que ia deixar para comprar o Itaú depois da Datacom? Só que aí é que tá, pessoal, né? Para mim, o banco ainda tá barato. Quando tiver a Datacom, de fato, hoje o Itaú está negociando em R$39. Quando ocorrer, né, o desconto na ação de 2,18, ele automaticamente vai voltar para os seus 36,82. Então, qual que foi a minha estratégia? Aumentar o meu dividendo projetivo. Somando aqui, ó, o que eu vou receber do Itaú baseado nessa minha nova quantidade de ações, somado, né, com o do Banco do Brasil e mais o da Petrobras, eu vou ter ao todo para comprar R$2.636, tá? Com esse aumento na minha quantidade de ações, eu consigo aumentar bastante o dividendo. E aí, se eu pegar e dividir isso aqui, ó, por um Itaú que seja a 36,82, porque a tendência é que a ação volte para este patamar de preço já com desconto do dividendo, consequentemente vou comprar mais 71 ações do banco e vai fazer com que eu atinja somente neste mês, tá? Aproximadamente aqui, mais ou menos 1.186 ações do Itaú. Eu tenho uma meta no Itaú de atingir 35% da carteira só nele, desde que ele fique nesses preços, né, de 40, 36 até R$43. Se passar de 43 para mim já não tem tanta margem para comprar. Aí eu prefiro focar em outra coisa. Mas ali, dos 35 até os R$43, eu vejo um banco ainda bem barato quando a gente olha para longo prazo. Fora que a gente vai ter uma queda na taxa Selic para o ano que vem, que pode fazer o Itaú também surpreender no resultado. Inclusive a recuperação do Banco do Brasil também, né? O Banco do Brasil só não tô comprando porque ele já é uma posição bem grande da carteira. E tô com uma meta em Itaú. Depois que eu atingir Itaú, eu posso muito bem aí adicionar alguma outra empresa ou já fortificar as empresas aqui que eu já tenho na carteira do canal. E hoje, quando a gente pega o Itaú por múltiplos, pessoal, por incrível que pareça, mesmo após essa alta nas ações, porque muitos me perguntam, Pablo, por que você acha que o Itaú, mesmo a R$43, ele tá barato? Eu vou provar para vocês, tá? Se nós considerarmos um banco Itaú cotado por 43, que está longe de estar nessa cotação, eu multiplico isso aqui, ó, pela base acionária, teríamos um banco cotado ali nos seus 463 bilhões de valor de mercado. Se eu dividir isso aqui, tá? Mais ou menos ali, ó, no caso, pelo lucro líquido projetivo neste ano, temos um PL de 9,6. Então ele ainda está barato, porque a média do banco é ser cotado em 13 vezes, tá? Está muito descontado. Porém, para o próximo ano, a gente vê que a Selic vai diminuir. Então o lucro do Itaú pode ser maior, ele pode lucrar 51 a 52 bilhões, fazendo com que o PL projetivo para o próximo ano seja apenas de 9 vezes. Se eu considerar a média do banco, temos um desconto de mais ou menos ali, ó, menos 1 multiplicado por 100, de 30% em relação às suas médias, trazendo um potencial de alta, fora bons proventos, que se o Itaú continuar pagando um bom payout para o próximo ano, mais os extraordinários, ele pode continuar pagando 8% de dividend yield, tá? Então tomara que a ação caia, eu odeio altas, pessoal, gosto que a carteira fique em queda mesmo para que eu consiga acumular, até porque não tem como você ficar comprando em alto, sua rentabilidade consequentemente vai ser mais reduzida, tá? Então tomara que o Itaú recue e eu torço para que quando tiver essa correção do dividendo, o Ibovespa engate um mercado de baixa por um tempo, para que jogue as ações do banco em patamares de preços mais baixos, inclusive lá no meu preço médio, né? Que eu peguei aqui, ó, em R$34, fico torcendo por isso aqui acontecer. Porém, não somos donos do futuro e temos que assumir que a alta pode acontecer e você tem que avaliar se a empresa está barata ou não. Eu acho que mesmo após a alta recente, o Itaú ainda continua bem descontado. E hoje ele representa a segunda maior posição da carteira do canal. Patrimônio total, R$207 mil. Fora dividendo, né? E mais janeiro também que vai ter mais aportes. Então essa carteira vai aumentando aí no médio a longo prazo. Nossa, Pablo, achei bacana seu vídeo, porém aí é que tá. Eu não tenho tanto conhecimento para fazer o que você faz. Será que você tem alguma coisa que nos facilite o nosso dia a dia? Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês, a planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola, tá? Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. Fora que ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Segundo fator é que ela é totalmente automatizada. A cada balanço pessoal de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente. E terceiro e último fator, com os teus melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula, tá? Então muitos ali, muitas coisas boas que tem nessa planilha. E fora também preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e na bio do canal
basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus, tá? E não se esqueçam de se inscrever no canal, nossa meta é atingir aí 10 mil inscritos. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. Já comentem se vocês têm Klabin ou Itaú, em particular tenho somente Itaú na carteira, portanto fico de olho que Klabin também será uma das ações que eu posso colocar no radar para adentrar na carteira do canal. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus no próximo vídeo e fui!